Eu sou o Carlos, vou falar um pouquinho sobre a obra O Homem, do Aloysio Azevedo, falar um pouquinho como estava a sociedade da época, falar um pouquinho sobre o naturalismo, tá? E eu vou começar falando aqui sobre a biografia dele, tá? Aloysio Tancredo Gonçalves Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, no dia 14 de abril de 1857. Ele foi um escritor brasileiro responsável por iniciar um movimento naturalista no Brasil, com a obra O Homem, obra que denunciava o preconceito racial existente na burguesia maranhense. Na época de seu lançamento causou grande revolta, né, por conta que a sociedade se viu nos personagens da obra, mas mesmo assim foi um sucesso de vendas. E o Aloysio ele era sempre preocupado com os temas do cotidiano, né? Tanto que seus temas prediletos eram a luta contra o preconceito, o adultério, os vícios, e falava muito sobre o povo mais humilde da época. Aloysio Azevedo ele faleceu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 21 de janeiro de 1913. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o naturalismo no Brasil, porque a gente precisa saber como estava a sociedade da época do lançamento do livro, tá? Para a gente entender melhor o porquê que causa todo esse alvoroço também. O naturalismo no Brasil se iniciou-se no fim do século XIX, com a publicação do romance O Mulato, do Aloysio de Azevedo. E nessa época o país estava passando por grandes transformações, né? A cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil, e a segunda revolução industrial estava em vigor, ou seja, o capitalismo estava crescendo cada vez mais e a questão financeira estava vindo em ascensão, tá? E os escritores naturalistas estavam sendo influenciados por todos esses acontecimentos e procuravam retratar com maior realidade o que estava acontecendo na sociedade naquela época. Eles tinham uma visão materialista das coisas, uma visão objetiva, e também acreditavam que a ciência era a solução para os problemas do homem. E os naturalistas são considerados antirromânticos. Eles tratavam os temas de forma mais clara, como realmente acontece. A ideia deles era derrubar o que o romantismo pregava e tratar os fatos de forma real e falar do que era correto, né? Falar sobre a injustiça que as pessoas estavam sofrendo naquele momento, naquela época, tá? Isso de uma maneira clara, sem rodeios, são coisas totalmente diferentes do que o romantismo pregava. Agora vou falar um pouquinho aqui sobre a obra O Homem, que é o livro que eu vou fazer aqui uma análise do naturalismo, tá? O livro ele descreve a história de Magda, uma mulher que sofreu de histeria depois de passar por grandes frustrações em sua vida. E o livro ele revela a dualidade da personagem, né? Quanto que ela vive entre o sonho e o real. E um homem, o Aloysio de Azevedo, ele busca explorar mais os aspectos do naturalismo, coisa que ele conseguiu se explorar muito bem, tanto em O Cortiço, que veio depois do Homem, tanto no Mulato, que foi a obra que realmente iniciou o naturalismo no Brasil. E a maestria do autor é posta na criação de personagens tão bem fincados no real que eles transpassam, né, a ficção, né? Assim como todas as obras do naturalismo, a narrativa é ímpar a revelar a psicologia social dos personagens e suas motivações. E lendo o livro, ficou bem claro que ele transparece muito bem a ideia de que o homem ele é escravo dos seus instintos, tá? Agora eu vou fazer uma análise naturalista da obra. Ela tinha um grande estilo cientificista e o Aloysio, ele, por meio do naturalismo, ele buscava uma abordagem bem aberta do sexo. E isso foi um dos porquês da obra ser bem polêmica, né? Por conta de falar de sexo naquela época já era muito complicado. Ainda colocar em evidência a sexualidade feminina, isso era motivo para causar um grande alvoroço, um grande debate na sociedade. Tanto que muitos críticos e muitos burgueses da época acusaram a Luísa Azevedo de escrever pornografia em forma de ciência. Outra característica do naturalismo imposta de forma bem clara na obra é a objetividade na descrição dos personagens. Tanto que nas primeiras linhas do livro você já observa de forma bem clara isso. Na hora que o Aloysio está descrevendo o conselheiro Pinto Marx, né?
pai de Magda. E outro ponto a ser observado do naturalismo na obra é o determinismo, né? E aquela ideia de que o ser humano ele é escravo dos seus instintos também fica muito claro no livro. Eu recomendo o livro, eu li a obra, li em 3 dias, então a história me agarrou de uma forma que eu pensei que não iria, achei que não iria gostar do livro, mas é bem bacana, você consegue observar de forma bem clara o naturalismo, né, exposto naquela obra. Falar um pouco agora sobre a polêmica do livro, por que causou todo esse alvoroço na sociedade. Vale lembrar que antigamente a divisão de livros era baseada em livros para homens e livros para senhoras. Essa divisão não se vê muito bem por conta que as mulheres acabavam lendo os livros escondidos de seus maridos, de seus pais. E, como eu falei antes, o Luiz de Azevedo ele foi acusado de escrever pornografia em forma de ciência. Isso por conta de colocar o desejo sexual em evidência na sociedade, em que a mulher só servia basicamente para procriar e servia aos seus maridos. Tanto que um crítico do jornal conservador lá, o Jornal do Comércio, se não me engano, ele falou que o homem não era um livro nem para homens nem para senhoras, isso por conta da obscenidade da linguagem que ele considerou imprópria, tá? Vale, acho que vou citar um livro de Júlio Ribeiro, que é o livro A Carne, né? Que colocava o corpo da mulher no centro de uma narrativa erótica e denunciava a proibição do sexo para as mulheres sem marido. Cara, isso causou basicamente o mesmo alvoroço que causou na época do lançamento do livro O Homem. Usaram novamente o Júlio de escrever pornografia em forma de literatura, de ciência. Ou seja, você percebe que falar de, digamos, de sexo e botar a mulher em evidência tudo junto era motivo para grande alvoroço na época. Creio eu que até hoje, se fizesse isso, causaria um alvoroço, mas não seria tanto como era causado antigamente, tá? E o Aloysio ele foi bastante criticado pelas pessoas que eram contra o naturalismo, mas também ele foi bastante apoiado por uma parte, porque como todo autor, ele bem se importava com a sua renda, né? E o livro causa um grande alvoroço, mas também foi bastante aceito por uma parte da sociedade. Agora eu vou falar as considerações finais, tá? Obra O Homem foi e sempre será um grande exemplo do naturalismo, e isso é claro, ninguém pode negar isso. É lógico que, como todo autor, eles também pensavam na sua renda, mas também pensava em demonstrar como estava a atual sociedade, né? Isso de forma clara e objetiva. E além das inúmeras críticas, Maurício de Azevedo também recebeu grandes elogios da sociedade burguesa da época, isso por conta que ele sabe se respeitou em alguns pontos para receber apoio. E vale lembrar que antes da o sexo havia sido retratado na literatura obscena, na obra A Origem do Menstruo, do Bernardo Guimarães, e a reação da sociedade foi a mesma. Causou um grande alvoroço. Naquela época, falar de sexo e colocar a mulher no centro, meu amigo, era tema para ser debatido por muito tempo. Também falei do livro A Carne, do Júlio Ribeiro, né, que colocou a mulher no centro da narrativa erótica. E com base nessas obras citadas, né, o alvoroço que foi causado na sociedade depois do lançamento das mesmas, a gente percebe como é a sociedade da época, né, como era uma sociedade em que a mulher só servia para procriar e servir os seus maridos. E que falar de sexualidade feminina era causa de um grande debate e de um grande questionamento, né. E creio eu que era basicamente isso que os escritores naturalistas queriam causar. Eles queriam causar um grande questionamento. Eu acho que na obra A Indenização do Desempenho da Gravidade, por conta que eu creio que Numa Luizio pensava que a obra iria criar todo esse debate. E foi exatamente o livro O Homem que o Aloysio Azevedo conseguiu entrar na prestigiada livraria Garnier. Tá? O Aloysio Azevedo sempre será um dos maiores escritores da literatura brasileira. Suas obras estão aí para provar isso. Creio que muitos brasileiros, né, nunca leram, ou até mesmo nunca nem ouviram falar em nenhuma obra desse grande autor. Isso é uma pena.
Os autores como Alice de Azevedo merecem sempre ser lembrados por suas obras geniais, porque não eram obras comuns, e sempre tinham um propósito de chocar a sociedade. Né? Na obra O Homem não foi diferente, causando um debate, para se colocar no centro da narrativa os desejos sexuais femininos, coisa que na época era considerada por muitos um ato de pornografia. E após, após ler o livro, me veio na mente a pergunta que será se esse livro fosse lançado hoje em dia, por causa desse meio novoroso? A resposta é que não queremos saber, né? Por conta que nenhum autor conseguirá lançar outra obra com esse mesmo aspecto e perfeição do Alice Azevedo, pois ele conseguiu encaixar em uma só obra a paixão, a histeria, a loucura, o discurso amoroso e a fantasia. É isso. Eu espero que tenha ficado bem claro os objetivos da obra, tenha ficado claro o resumo, tenha ficado claro todas as explicações que eu dei para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem tirar a partir de agora.